Vou falar do capítulo 2, tá? Que é o Centro de Informação dos Partidos Comunistas. O Fernando Collor. Eu vou fazer assim, eu vou estar falando a partir dos subtítulos também, acho melhor para me organizar. O primeiro subtítulo é as evoluções na área da projeção soviética. Aí inicia falando um pouco dos 5 países que foram integrados à União Soviética: a Tchecoslováquia, a Polônia, Bulgária, a Romênia e a Hungria. Aí ele faz um balanço, fala um pouquinho de cada um desses países, mas para no final dizer o seguinte, que apesar de todas as diferenças desses países, eles foram conquistados quase que simultaneamente pelo Partido Comunista. E não tiveram fatores assim nacionais, já que eles eram bem diferentes um do outro. Então, por que o Partido Comunista teve essa intervenção nesse país, já que eles eram tão diferentes? A Polônia, a Romênia e a Hungria, no caso, eles não tinham condições para o socialismo. Não havia uma construção. O Partido Comunista, por exemplo, nesses países tinha cerca de 15% dos votos. Então, assim, o comunismo se instalou nesses países, Polônia, Romênia e Hungria, não pelas vontades das massas, mas pela vontade da União Soviética, que impôs, né, tomou o poder nesses países. E aí ficou claro que a revolução lá foi mais meio que exportada, né, veio de cima para baixo, sem o consentimento, sem a instrução da massa, da população. Não quer dizer que não houve transformações sociais. Tiveram sim reforma agrária, nacionalização das indústrias, mas acabou que esses métodos ficaram meio que obscuros frente a essa situação de imposição da União Soviética. O Partido Comunista desses países, a Polônia, a Romênia e a Hungria, eles eram extremamente dependentes das posições de Moscou. Todas as decisões que eram tomadas em Moscou refletiam nesses países. A Romênia e a Hungria, por exemplo, eles pagavam impostos, indenizações para as tropas soviéticas. Então havia uma dependência muito grande. E se de um lado a União Soviética estava com o exército ocupando e instalando o socialismo nesses países, ao mesmo tempo eles tinham um acordo com os Estados Unidos, acordos formais, assim, que o Yalta, Potsdam, né, que eram acordos econômicos com os Estados Unidos. Então, assim, de um lado eles estavam querendo expandir o socialismo, mas do outro perceber que essas medidas eram contra mesmo, contra o que eles pregavam, que seria, na verdade, o sistema capitalista, empresa privada, mas acabava ficando contraditório, que de um lado eles eram contra capitalistas e latifundiários, mas ao mesmo tempo tinha acordo com países capitalistas e empresas privadas. Além da Polônia, Romênia e Hungria, os outros 2 países do leste, né, que foram integrados à União Soviética, foi a Tchecoslováquia e a Bulgária. Esses 2 já tinham um pouco mais de presença política, diferente dos outros 3. Porém, eles acabaram adiando um pouco a Revolução Socialista em troca de uma democracia popular. O que seria a democracia popular? Eles conseguiram, sim, destruir a oligarquia latifundiária que tinha na Tchecoslováquia e na Bulgária, mas em troca disso, quem ocupou o poder tanto na Tchecoslováquia quanto na Bulgária eram grupos relacionados ao operário, camponeses, tinham pequenos proprietários e até a média burguesia. Mas a ideia era o seguinte, era que isso tudo seria uma perspectiva gradual ao caminho do socialismo. Seria uma via ao socialismo diferente da soviética, mas que essa democracia popular viria a ser o socialismo. Na Bulgária, Dimitrov acabou fazendo uma autocrítica depois, dizendo que a ditadura popular teria que ser meio que uma ditadura do proletariado, que isso seria necessário, que a democracia popular ia acabar fazendo a função da ditadura do proletariado, que só assim a Bulgária iria conseguir conquistar e alcançar o socialismo no país. Então, no leste europeu havia sim uma luta de classes, havia os países iniciando o socialismo, mas ao mesmo tempo estava finalizando aí a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos tentando implantar o plano econômico, o Plano Marshall. E a União Soviética tenta essa intervenção dos Estados Unidos na Europa, resolveu construir, né, criar o Centro de Informação dos Partidos Comunistas, que seria juntar esses países como uma forma de defesa ao Plano Marshall. Esse Centro de Informação dos Partidos Comunistas é o segundo subtítulo, tá? O Stalin ele vai criar esse centro, vai agregar ao centro
partidos das democracias populares, partidos soviéticos e também 2 partidos capitalistas. Tá? Esses 2 partidos capitalistas seriam da Polônia e era mais uma forma assim, de bode expiatório para mostrar que realmente o plano Marshall não funciona, mais como se fosse uma cobaia aí de dizer, ó, tá vendo, não funcionou. Então, havia dentro do Centro de Informação dos Partidos Comunistas 2 partidos capitalistas da Polônia. E qual que era o objetivo desse centro? Era criar um bloco, né, sob o controle e a proteção da União Soviética e principalmente impedir que o plano Marshall prosperasse, né, que ele avançasse dentro da Europa. Mas é importante ressaltar que assim, dentro desse centro, mesmo com partidos de democracia popular, partidos soviéticos e até capitalistas, não havia nenhum partido comunista no mundo colonial. Nenhum deles foram convidados, nem os chineses. Após a criação desse centro de informação dos partidos comunistas, Stalin convidou Zdanov a criar uma conferência, a fazer uma conferência convidando aí 9 partidos. A ideia principal dessa conferência era fazer uma análise, né, do mundo naquele momento, que estava dividido em 2 campos. Esses campos o primeiro era um campo imperialista, antidemocrático, extremamente reacionário, que era representado pelos Estados Unidos, e o outro era o outro segundo campo era direcionado pela União Soviética, anti-imperialista, democrático, e uma das críticas que o autor faz, né, que é Fernando Claudinho, que assim, nesse segundo campo, anti-imperialista e democrático, eles tinham como base isso: impedir o imperialismo norte-americano, ampliar a democracia, contra o fascismo, mas em nenhum momento esse grupo, dentro da conferência, Zdanov, as pessoas não fizeram uma apologia, ou assim, ou dentro da construção ali das críticas, não aparece o socialismo. Então o autor faz essa crítica, que não é citado o socialismo, cita o ataque contra os Estados Unidos, o imperialismo, a questão do plano Marshall, o fascismo, mas não aparece o socialismo. Ao contrário, no primeiro campo, o campo imperialista dos Estados Unidos, o objetivo deles era lutar contra o socialismo, então na cabeça deles havia sim essa intervenção socialista, então a ideia era combater o socialismo e a democracia. E é interessante que o Claudinho faz essa crítica de que a União Soviética não coloca dentro dessa conferência nada relacionado ao socialismo, somente manter a democracia e fortalecer a democracia e contra o imperialismo norte-americano. E, segundo Claudinho, seria um erro grave, até porque esse centro de informação foi a primeira estratégia mundial do movimento comunista em si, depois da Internacional Comunista. Então, não é um erro não trabalhar em cima do socialismo nesse centro de informação. O foco do centro de informação dessa conferência de 19, o foco dessa conferência era a denúncia ao plano Marshall, que para a União Soviética, não que a União Soviética fosse contra créditos estrangeiros na Europa, ela era contra o plano Marshall, porque ela não seria beneficiada com isso. O terceiro subtítulo vai falar um pouquinho sobre o retrocesso geral do movimento comunista no Ocidente, mas ele vai dar só uma introdução mesmo, porque depois mais à frente, nos próximos capítulos, vai falar mais a fundo. Mas nesse subtítulo, sobre o retrocesso, diz o seguinte, que o Centro de Informação dos Partidos Comunistas, ele foi entendido pelos Estados Unidos como um anúncio de uma revolução mundial, um perigo comunista. Mas não era isso a intenção da União Soviética. A União Soviética o tempo todo tinha uma certa resistência, mas uma resistência mais assim, uma violência verbal, houve algumas greves e manifestações, mas eram mais ataques verbais mesmo. A França e a Itália, elas, apesar de todos esses conflitos entre União Soviética e Estados Unidos, Guerra Fria, política Marshall, a França e a Itália foram as únicas que conseguiram enfrentar greves e fazer manifestações populares sem que houvesse essa interferência da Guerra Fria. A Itália conseguiu greves e movimentações de 8 milhões de pessoas, a França 2 milhões, o Partido Comunista era bem presente. E eles acabaram resistindo à Guerra Fria e movimentando a população. Porém, outros países tiveram grandes prejuízos, como a Bélgica, a Holanda, a Áustria, Suíça, a Espanha, né, com a ditadura do Franco, a Grécia. Enfim, houve um grande retrocesso, porque a União Soviética
ao invés de juntar esses países, movimentar em prol do socialismo, ficou na defesa do Plano Marshall e não porque era uma representação dos Estados Unidos imperialista, até porque a União Soviética também tinha acordo com os Estados Unidos, mas porque ela não seria beneficiada com esse Plano Marshall, tá bom? E só para encerrar, assim, dentro de todo esse retrocesso no movimento comunista, a China foi a única que vai seguir em frente e vai conseguir vencer, que vai ser assunto do próximo capítulo, tá bom? Próximo. Tá. É isso. Já vai 5 minutos. Não, mas eu coloquei 15 histórias. Fica de bônus pro próximo. É curtinho, meu. Então, eu estou com o capítulo 3 aqui, a fratura iugoslava. E esse capítulo ele trata de como que a Iugoslávia, como que a Revolução Iugoslávia, ela se constituiu, como disse o Luiz aqui antes, num caso meio que diferenciado dos demais países do bloco de influência da União Soviética. Desde o início, por uma série de fatores internos, peso da classe operária, organização, peso do Partido Comunista e também a política que eles tiveram, levou a que a Revolução Iugoslava fosse considerada, como o Claudinho coloca aqui, uma revolução não esperada, né, imprevista pelo próprio stalinismo. E teve uma outra também, que a gente acabou não citando aqui, mas seria importante abordar, que foi a Revolução na Grécia, né, onde se constituiu mais uma traição do stalinismo. Mas na Iugoslávia, o Stalin não conseguiu bloquear o processo se desenvolveu. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, enquanto estava ainda na Segunda Guerra Mundial, eles formam um governo de coalizão, mas depois, quando termina essa Segunda Guerra Mundial, o fruto do trabalho de base, fruto também do ascenso operário e de massas, o Partido Comunista termina muito bem nesse processo e adquire uma força no governo cada vez maior, né? Um peso nas Forças Armadas, na polícia, nas instituições fundamentais do Estado. E a burguesia vai percebendo isso e tenta desviar o processo para o aspecto parlamentar, só que o partido também percebe isso e não se mantém na arena parlamentar apenas e desenvolve esse trabalho de base, como eu disse, e também aumenta a sua influência nas esferas do Estado. E aí, quando a burguesia tenta, digamos assim, dar um golpe, né, o chamado golpe de Praga, onde 12 ministros burgueses renunciam, tentando provocar uma ilegitimidade do governo. Só que essa renúncia e essa tentativa de golpe é barrada justamente por um ascenso, né, por uma mobilização das massas e uma agitação imediata que o PC promove nas bases, né? E com isso eles avançam ainda mais e consolidam um poder que tinha vários elementos de base, né? Vários conselhos, organizações populares, operárias, etc. Então acho que é importante demarcar primeiro isso, né? A diferenciação aí do processo iugoslavo frente a esses outros que a Renata citou antes, que foram processos mais impostos, né, de cima para baixo, embora com a anuência muitas vezes da população, mas que não foram fruto de uma ação própria. E a Iugoslávia, embora tenha a participação do Exército Vermelho, que estava ocupando o país e as fronteiras, mas, vamos dizer assim, cumpria muito mais um papel de defesa das fronteiras e de uma certa fiscalização da União Soviética do que promover, né, ativamente o processo de transformação. Acho que é importante demarcar isso, por quê? Porque isso vai ter consequências na relação justamente com o imperialismo e também com a própria União Soviética. Então, primeiramente, ambos os lados ficam, vamos dizer assim, surpresos com isso
meio que perdidos em relação a que política adotar. E aí a Iugoslávia, o Tito, né, na liderança, mas também outros que tinham lutado no período anterior, aproveitam um pouco essa situação. O imperialismo tenta fazer com que essa revolução se descole do controle da União Soviética e venha para o seu lado, na frente. E a União Soviética tenta, por sua vez, incorporar a Iugoslávia como parte da sua esfera de influência. E aí, nesse primeiro momento, a luta se dá justamente entre a imposição stalinista e a resistência iugoslávia a isso. Então, desde o início vai haver um enfrentamento, porque a União Soviética vai tentar, de todas as formas, estabelecer um controle sobre esse processo, né? E utilizando diversos métodos. Vai existir também divergências que vão começar a ser citadas desde as primeiras reuniões do Comitê de Informação dos partidos comunistas, críticas públicas que o Stalin vai começar a fazer à condução do PC na Iugoslávia, que não seguia diretamente as suas diretrizes, e também ao Tito. Então, inaugurando um processo que até então tinha ficado restrito a alguns países, né? Tinha ficado restrito à Rússia, processos de stalinização e de perseguições, né, etc. Tinha ficado restrito à Rússia, à Espanha e à França. E agora esse processo se expande para os países de influência direta da União Soviética. Bom, entre essas principais divergências aí que são expressas, existia, em primeiro lugar, né, a própria ocorrência de como se deu o processo revolucionário na Iugoslávia, embora depois o Stalin se readequa e passa a elogiar. Também há uma crítica que o Stalin faz ao fato de que o PC na Iugoslávia tinha montado uma frente popular, acho bastante interessante essa parte, onde as medidas de governo, as medidas que eram apresentadas, muitas vezes não eram apresentadas como decisões do PC, mas como decisões dessa frente que congregava diversos setores, não apenas do PC. Né? Envolvia setores de esquerda da social-democracia, envolvia militantes independentes, o próprio governo tinha ministros, né, que não faziam parte do PC, então era uma frente mais ampla e apoiada nesse poder de base. Enquanto que o stalinismo queria, para poder facilitar o seu domínio, um protagonismo mais definido do PC no governo e na Iugoslávia. A outra coisa era também a depuração do partido, que ele defendia como forma de também aumentar o controle sobre os setores que pensavam diferente. E também essa relação com a União Soviética e com outros países que já estavam subordinados à União Soviética. Né? A coisa se desenvolve com uma proposta, né, de que os países ligados à União Soviética estavam tentando constituir ali uma aliança comercial e política que buscasse uma maior independência perante a União Soviética. E a Iugoslávia, juntamente com a Bulgária, eram os dois países com mais peso. E mais a Iugoslávia propõe, justamente para poder ganhar peso frente à União Soviética, que essa aliança fosse igualitária entre os países. Entre esses países, né? Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Bulgária, Romênia, enfim. E envolvesse inclusive a Grécia, que nesse momento estava em disputa, né, o processo revolucionário. Só que a Rússia não aceita. A Rússia quer que essa aliança, né, regional, comercial e política se dê sob o controle da Bulgária. E aí, ou seja, a Bulgária teria um peso maior nesse processo, porque a Bulgária era subordinada à Rússia. E aí a coisa estoura. Existiam outros problemas também, já tinha existido. Na verdade, a coisa começa
complicar com os próprios oficiais, soldados do Exército Vermelho na Iugoslávia, porque havia muitas queixas, acho que é importante notar isso, havia muitas queixas de estupros, de assédio sexual, de autoritarismo desse Exército Vermelho presente na Iugoslávia, coisa que nem as tropas imperialistas manifestavam na mesma intensidade. Então, essa reclamação, ela começa, ela que inicia, né, esse envenenamento da relação Rússia e Iugoslávia. Aí depois surge uma outra reclamação de que a Rússia estava recrutando pessoas dentro da Iugoslávia, geralmente russos brancos, né, que se chamavam, que eram os russos contra-revolucionários que tinham fugido da União Soviética, da Rússia, né, no período revolucionário, e viviam dentro da Iugoslávia, e a própria União Soviética estaria recrutando agentes, espiões, dentro desse setor para poder espionar o governo revolucionário da Iugoslávia, né? Inclusive infiltrando em altas esferas do governo agentes espiões. E o governo iugoslavo, quando descobre isso, fica muito revoltado e resolve adotar medidas de prender esses espiões, inclusive fuzilamentos, etc., e isso também acirra o clima. E como eu disse, a terceira coisa que foi essa aliança que também a Rússia não aceita, né, entre os países da esfera oriental. A União Soviética, então, para poder fazer frente a essa, digamos, rebeldia da Revolução Iugoslava e do PC Iugoslavo, a União Soviética, então, suspende toda a sua ajuda econômica, né, à Revolução Iugoslava e vai deixar eles numa espécie de bloqueio e exigindo também que os demais países do entorno, que eram esses países sobre os quais a Rússia tinha mais controle, também suspendam as relações. Então a Iugoslávia vai ficando numa situação muito difícil do ponto de vista político e econômico. A União Soviética também ameaça o Comitê Central do Partido Comunista Iugoslavo, e particularmente o Tito, lembrando a eles os processos do Trotsky. Então, dizendo, olha, onde isso aí pode dar, se vocês não se lembram, o último caso que aconteceu desse mesmo patamar foi com o Trotsky e a oposição de esquerda, e vocês viram no que deram. Então, eram ameaças também, não apenas econômicas, políticas, mas que envolviam, inclusive, a própria vida, né, desses líderes. Não que também o Partido Comunista Iugoslavo não tivesse problemas, né? O Partido Comunista Iugoslavo tinha vários problemas, inclusive de burocratização da sua estrutura, era uma estrutura verticalizada. No entanto, tinha uma relação com as massas muito mais rica do que, por exemplo, os outros partidos nos outros países ali da esfera da União Soviética e também da própria União Soviética, da própria Rússia, que era o caso do PC russo, né, stalinista. Então, várias acusações que o Stalin fazia, não tinha, ele usava um peso para o partido iugoslavo, usava pesos totalmente diferentes para os outros partidos, onde ele tolerava tudo e incentivava todo tipo de burocratização por conta de serem países aliados. Então, a Iugoslávia sofre todas essas ameaças e bloqueios. E então, ela passa a apelar aos países imperialistas para vender partes da sua produção e com isso obter dinheiro e condições para comprar máquinas, para desenvolver um processo de industrialização. E eles têm um certo êxito nisso. Eles conseguem, digamos assim, apesar das denúncias da Rússia, porque aí a Rússia começa a denunciar eles como agente do imperialismo, começa a denunciar eles como pró-capitalistas, começa a denunciar eles como fascistas, inclusive, pela maneira que eles tratavam esses espiões da Rússia, né, dentro do território iugoslavo. Mas aí o Claudinho pondera qual a saída também que os iugoslavos teriam. A Rússia só ajudaria eles se eles se submetessem. Então era uma coisa muito dura. Eles tentaram, inclusive, combinar a resistência ao stalinismo com a negociação, né, para buscar aí, digamos, uma coexistência com o stalinismo, mas a política da Rússia era muito dura, era submeter ou derrotar.
a Rússia chega a incentivar um golpe para derrubar a direção do Tito. Mas é mal sucedido, eles descobrem esse golpe e os responsáveis são fuzilados. Bom. Para ir terminando aqui, é importante também notar que depois desse processo, né, que há inclusive ameaças de intervenção militar, né, o Stalin chega a ameaçar, então são usadas todas as formas de pressão, mesmo assim os iugoslavos não cedem. E isso tem a ver, né, na visão aqui do Claudinho, com o que tem por baixo do processo. Por isso que é muito importante para a gente sempre pensar isso. O que tem por baixo era uma mobilização real, né, diferente de outros países. O que tem por baixo lá é um processo muito forte que, vamos dizer assim, a única maneira daquela direção se manter no controle do Estado e do partido é ela colando com esse processo real e enfrentando a ingerência da Rússia. E é interessante porque eles publicam 500 mil cartas, porque aí o Estado consegue aprovar nesse comitê de informação duras censuras, duras acusações ao partido iugoslavo, e eles, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, eles estão imprimindo essas cartas que eles escrevem e respondem ao Stalin, imprimindo as cartas do Stalin, entregando para a população. Eles chegam a fazer 500 mil caderninhos com a coletânea das cartas, entregam para os trabalhadores estarem acompanhando o processo de debate com a União Soviética, porque eles sabiam que se eles não fizessem isso, a força da União Soviética, justamente pela derrota do nazismo, era muito forte, a aura que tinha da Revolução Russa e tudo mais, que eles tinham que ter uma maneira de lidar com isso. E a maneira, eles acabaram tornando todo esse debate bastante transparente para a sua base. Isso foi muito importante porque deu a eles esse respaldo de base para poder fazer frente a nada menos que a Rússia, né, que era uma potência já naquele período. E aí, para terminar, o Stalin, então, eles dão início aí a uma leva de processos, de processos condenatórios. E nesses países começa a ser na Hungria, com o caso Raj, aonde eles começam a pegar líderes que até então tinham aplicado toda a política stalinista, de cabo a rabo, e eles começam a acusá-los de traidores, de agentes do imperialismo, de infiltrados, que já estariam infiltrados já fazia tipo 15 anos, né, quando os caras tinham começado as resistências desse Raj, que mesmo tinha lutado na Revolução Espanhola, né, ele tinha feito parte da resistência na Revolução Espanhola 15 anos depois, levou 4 tiros, foi preso, veio parar na França com os exilados da Revolução Espanhola, depois veio para a Hungria, se tornou ministro, se tornou líder da resistência na Hungria, depois se tornou ministro e o Stalin dizendo que tudo isso que ele tinha feito depois já era como espião para poder conseguir ter acesso, enfim. As mais absurdas acusações são feitas e aí esses processos vão indo de país em país, não fica só na Hungria, vai para a Romênia, vai para a Bulgária, vai para a Tchecoslováquia, mas não consegue mesmo assim atingir a Iugoslávia, né? Eles fazem também um processo de acusação ao Tito, principalmente também nos países da Europa Ocidental, mas ainda assim a Iugoslávia consegue se manter, lógico que com muitos problemas, né? E depois, futuramente, para terminar com a morte do Stalin e a ascensão do Khrushchev, eles acabam reconhecendo, vamos dizer assim, ou uma parte, né, não todos, mas uma parte desses problemas que tinham havido antes, né? Então, assim, é muito interessante esse capítulo, porque mostra como que o stalinismo se relacionou com o principal processo ali do leste europeu que fugiu do seu controle. Então, eles não toleravam nada que não estivesse sob o seu comando, e a ação era a mais dura possível. Não havia espaço para um acordo de coexistência, coisa do tipo. Eu
capítulo é o capítulo 4, né, da Alternativa Oriental. Mas antes de entrar nele, que ele é um capítulo bem curto, na verdade, eu queria retomar um pouco o capítulo 4 da primeira parte, que fala sobre esse processo, começo desse processo da Revolução Chinesa, da Guerra Civil lá. E que é o fundo, né, que vai dar continuidade a essa segunda parte. Então, nessa primeira parte, o Claudinho ele vai colocar da política da IC, né, em relação à Revolução Chinesa de 1927. Então, a IC ela considerava que o Kuomintang era a organização política que conseguiria levar a cabo a etapa democrática burguesa na Revolução Chinesa. Né? E aí tem essa discussão em relação aos países subdesenvolvidos, coloniais, né? da necessidade desse etapismo europeu. E aí se desenvolve a ideia de que o Kuomintang seria um bloco das 4 classes, né, dos operários camponeses, da pequena burguesia e da burguesia nacional. E isso vai continuar durante a Segunda Guerra Mundial, né, com a ideia da frente antifascista, né, e da relação que seria necessária com a burguesia nacional para combater o fascismo nos países. Né. Então, em 1926, a IC admite o Kuomintang, né, para no ano seguinte o Kuomintang já começar a perseguir os comunistas dentro da China. O que a IC vai caracterizar como uma guinada à direita do Kuomintang para tentar encobrir, né, o erro da IC. Em 1928, depois que o PCC a derrota está consumada de fato diante dessa política, né, a retórica do Partido Soviético passa a ser de que houve erros de direção do PCC, na verdade, né, e não um erro de tática política ali da IC. E o Claudinho, ele diz que a tutela do Partido Chinês ela é muito parecida com o que aconteceu no Partido Comunista Espanhol. Né? Em 1923, existe a declaração de Aung San Yat-sen, que era até então o dirigente do Kuomintang, né, antes do Chiang Kai-shek. E existe nessa declaração uma afirmação de que os soviéticos não seriam possíveis na China, né? E que os comunistas precisavam, e dentro dessa filiação, dentro dessa declaração, existia a necessidade de que os comunistas deveriam se filiar ao Kuomintang individualmente e não o PCC entrar como uma ala do Kuomintang. E que os comunistas eles não poderiam dar o conteúdo revolucionário, né, o conteúdo social revolucionário dentro do Kuomintang. Porque o Kuomintang, essa fração da burguesia nacional, né, ela era muito vinculada à propriedade rural. Né, a China é um país atrasado até então, né, essa classe de operários era, na verdade, muito reduzida, e essa burguesia nacional vinculada à propriedade rural. Né? Então, isso foi uma das condições que foi colocada dos comunistas não fazerem essa frente, né, revolucionária de fato dentro desse partido. Em 1925, o Stalin formula a tese de que haveria uma ala mais conservadora dentro do Kuomintang, da burguesia, e uma área mais revolucionária, e que os comunistas deveriam se aliar a essa ala supostamente revolucionária da burguesia, o que em 27 e 28 vai se conformar que na verdade não existia uma ala revolucionária da burguesia. Né? Então, a partir de 27, já com o Chiang Kai-shek, o Kuomintang passa a adotar diversas posturas anticomunistas, na verdade, que cai por terra a tese da IC, né, para a China. E, imediatamente, um comunista chinês chamado Chen Du-sil,
ele propõe a EC a saída do PCC, do Kuomintang, né? E ele é rechaçado, que Stalin insistia na aliança com o Kuomintang. Só que ao mesmo tempo que o Stalin insistia nessa aliança, ele fazia crítica ao PCC por não impulsionar a Revolução Operária Camponesa. Só que ao mesmo tempo isso era contraditório dentro da China, porque o PCC, né, nas filiações individuais dentro do Kuomintang, não conseguia impulsionar essa Revolução Camponesa justamente porque o Kuomintang colocava isso como condição para os comunistas fazerem parte do Kuomintang, de não impulsionar, né? Então essa crítica do Stalin ele era descabida, na verdade. Porque eu tenho mais 5 minutos só? Não, passar. Ah, tá. Porque na verdade a linha prática adotada pela EC dentro da China foi se aliar ao Kuomintang e frear essa Revolução Camponesa, né? E a partir desse momento, de 1927, começa a surgir, a crescer a ala maoísta dentro do PCC, né? Que vai contra essa ideia dessa aliança com o Kuomintang ter essas diversas concessões ao Kuomintang, né? E frear o movimento. Esses eventos chineses, né, do Kuomintang nessa repressão com os comunistas, coincide com a fase da oposição trotskista ao Stalin, né? Só que ao mesmo tempo a traição do Chiang Kai-shek ela passa a ser mistificada, né, pelo stalinismo. A derrota dos comunistas ela passa a ser creditada, né, ao dirigente Chiang Do-sil. E que Stalin passa a ter uma narrativa de que essa derrota do PCC estava prevista e que os comunistas chineses é que erraram de não se prepararem para isso. E aí começa uma série de substituições de direção do Partido Comunista Chinês, né? E todos os dirigentes sendo acusados de golpistas, de contra a política da EC, quando na verdade eles estavam levando a cabo a política da EC dentro da China, né? Depois que o Xiu ele é acusado de golpista, o stalinismo fala que precisam proletarizar o partido chinês, tirar essa intelectualidade, né? E aí coloca um homem chamado He Xiang, que se mostra incapaz. Ele é seguido por Li San, que fica até 1930 e é acusado de golpismo também, porque logo depois da grande derrota, em 1928, começa o que o Claudinho vai chamar de aventurismo, né? Aventureirismo chinês. Então, os comunistas eles começam a propor uma série de ataques dentro das cidades que são reprimidos fortemente. E aí o Stalin fala que isso era a culpa da direção. E aí, novamente, a direção do Partido Chinês muda, entrando em 1930 o Wang Min, que ele é enviado diretamente de Moscou, ele consegue sobreviver até janeiro de 1935, quando o Partido Chinês, contrariamente à política DIC, coloca o Mao na direção, né? E aí acaba triunfando no Partido Chinês a linha maoísta que estava crescendo desde as derrotas de 1927. E a linha, as direções anteriores, elas tentavam aplicar o que a EC colocava, né, da aliança com a burguesia nacional e as concessões, e a linha maoísta ia num sentido contrário a isso. Mas, ao mesmo tempo, a linha maoísta ela não tinha uma oposição muito forte ao trotskismo, né? Numa linha teórica, seguia o que a EC colocava, numa linha prática, não. Aí ele coloca que o Trotsky, nessa época, fazia a oposição
e colocava que a política stalinista estava errada no sentido de se aliar à burguesia nacional, mas colocava que a principal força motriz da revolução deveria ser o proletariado chinês, de acordo com Trotsky, o que não animava muito o Mao. Por isso que o Mao também não seguiu nessa linha de contraposição ao Stalin trotskista, né? Porque o Trotsky colocava que a revolução na Ásia ela só seria possível com pós-revolução na Europa e com o proletariado chinês tomando frente. O proletariado chinês ele estava extremamente fragilizado e ele era pouco numeroso, né? Então, o Mao ele não faz uma frente ao stalinismo. Ele, teoricamente, ele continua na linha stalinista. O que muda é a prática, né? A prática de não aceitar a subordinação das forças revolucionárias a qualquer aliado burguês, né? Bem como a subordinação chinesa a padrões ou interesses estrangeiros. Isso vai ser muito importante na fase posterior, né, no capítulo da segunda parte, porque o Stalin ele continua, né, durante a Segunda Guerra Mundial insistindo na aliança com a burguesia do Kuomintang, né, com o partido do Kuomintang, e o Mao ele não se subordina, né, a essa burguesia nacional. E ele então, o Mao ele se distanciava na força decisiva da Revolução Chinesa, colocando que as massas pobres do campo é que iam ser decisivas na Revolução Chinesa, o que era uma inovação dentro do marxismo, né? O que vai levar à chamada achinização do marxismo, né? Eu vou falar um pouco mais pra frente. E os fatos do que aconteceram na China confrontam a política da escena, de que não seria possível os sovietes na China, etc. Né? Porque houve a expansão das bases vermelhas agrárias, com a organização de tipo sovietes, né, nessa base agrária, e a criação do Exército Vermelho, né, enquanto o movimento operário ele não conseguia se reerguer. E enquanto isso, dados esses fatos, a IC passou a tentar se esforçar para esses fatos chineses entrarem no esquema teórico da IC. Só que ao mesmo tempo eles continuavam insistindo para que a força da Revolução Chinesa fosse o proletariado, né? E que a força estivesse nas cidades chinesas. O que leva até 1935, existiu uma série de planos para a tentativa da tomada das cidades, né? O que se mostrou meio fracassado. Então ele coloca nessa primeira parte que os acontecimentos de 27, 30 e 34 foram marcos decisivos da falência da Internacional na Revolução Chinesa, né? Os de 27, o PCC como apêndice do Kuomintang, e o Kuomintang logo já fazendo uma repressão muito grande aos comunistas na China. Em 30, a derrota da linha aventureira e ultraproletária. E em 34, os reveses sofridos pelo Exército Vermelho de Jiangxi, em face da ofensiva de Chiang Kai-shek. E isso que leva ao Mao no poder no PCC chinês. E aí ele fala que, a partir disso, a IC ela não tenta se confrontar com a linha maoísta, né? Devido à guerra anti-japonesa, né? Que era coincidia, né, com a política soviética ali, externa. Mas que é muito importante essa diferença substancial da tática frentista europeia, né, que se colocava como uma aliança com a burguesia, né, que vocês já colocaram até agora o que aconteceu na Europa, e Mao
na verdade, não vai se aliar tão fortemente com essa burguesia nacional, né? Vai ter a sua política separada dessa burguesia. Aí tem uma citação aqui. Enquanto isso, na Europa, a política de frente popular subordinava de fato as forças revolucionárias da democracia burguesa, na China, a aliança de Mao com Chiang foi conduzida não apenas salvaguardando a independência das forças revolucionárias, em contraste com as vacilações e fraquezas do Kuomintang na guerra anti-japonesa e sua crescente subordinação ao imperialismo norte-americano, o PCC se acreditou como representante mais intransigente, radical e eficaz da independência nacional, depois de um período precedente haver se acreditado como partido da Revolução Agrária. Então, a Revolução Chinesa foi uma contraposição, né, à política da EC, das alianças imperialistas com as colônias nessa resolução frentista durante a guerra. Né? Agora, entrando propriamente na segunda parte do capítulo, que tem como nome, como título, a Alternativa Oriental, ele coloca que a grande inflexão histórica na Guerra Civil Chinesa se deu em 47, quando de fato essa linha maoísta ela conseguiu triunfar sobre as tropas do Chiang Kai-shek, né? Quando em 1949 nasce oficialmente a República Popular Chinesa. E aí tem a ver com essa política de independência à burguesia nacional que estava liderada pelo Kuomintang, né? Então, apesar do movimento operário ocidental estar aliado à burguesia nacional, o Mao decide colocar uma outra política, né, dentro da China. Então, ele coloca que em 1917, o Lenin, ele revisou essa ideia do etapismo, né, a ideia de que a revolução fora da Europa só iria triunfar a partir do momento que a revolução na Europa triunfasse. Ele revisa isso. E o PCC chinês, o PC chinês, ele é o primeiro a ensaiar historicamente essa possibilidade, né? E isso foi possível dentro, né, do que estava acontecendo mundialmente, da vitória da União Soviética sobre a Alemanha, a derrota do Japão e o grande poderio militar soviético para frear a intervenção americana na China, né? O Kuomintang ele faz alianças com os Estados Unidos. E isso é muito importante para o triunfo da Revolução Chinesa, porque provava, na verdade, que o Kuomintang e essa burguesia nacional não estava no intuito de tornar independente a China, né? Então, no primeiro subtítulo aí a gente tem a Revolução Chinesa e a Grande Aliança. Então, em 1937, os soviéticos eles assinam um pacto com o Kuomintang, né, doando material bélico, especialistas militares, para a guerra contra o Japão. E aí o Stalin ele insiste muito fortemente nessa aliança com a burguesia nacional, apesar de em 28 já ter se mostrado derrotado, né? Que o Kuomintang, na verdade, ele colocava essas forças muito mais contra os comunistas do que outra coisa. Então, em 1937 isso continua, né? A Rússia soviética doa armas ao Kuomintang e ele decide empregar muito mais contra os comunistas do que contra o Japão. E o Stalin ele continuava a pressionar o PCC para que se submetesse ao Kuomintang. Em 1941, Moscou firma um pacto de não agressão com o Japão, né? Não proporciona arma aos comunistas e somente ao Kuomintang. Quando a Alemanha não honra o pacto, e existe a possibilidade do Japão fazer o mesmo, Stalin recorda dos comunistas, né, e decide pressionar para que eles empreguem forças também contra os japoneses.
né? Apesar de ter forças infinitamente inferiores, né? E com isso, ele insiste na ideia de que tem que se aliar e fazer concessões ao Kuomintang, né? O Partido da Burguesia Nacional. O Mao se recusa a comprometer o exército em batalhas do tipo convencional e aplica táticas guerrilheiras, né? Articulando isso com a implantação do novo poder revolucionário em grandes zonas rurais. Então a estratégia de Mao, ela não estava só contra o Japão, ela estava de ampliação, né, e dessas bases revolucionárias agrárias e na força contra o reacionário Kuomintang. Em síntese, o objetivo final da estratégia maoísta não era só da libertação nacional, mas também da revolução social. Isso foi muito importante, né? Isso é uma contraposição ao que foi feito no frentismo europeu. Chiang, em 1941 a 43, ele ordena várias vezes que o PCC enfrente os japoneses, mas numa tentativa, na verdade, de enfraquecer os comunistas chineses, né? E o Mao, ele passa a desobedecer o Chiang Kai-shek, assim como desobedeceu o Stalin nessa ideia de que eles deveriam enfrentar os japoneses. O Stalin também pressionava, tendo o interesse de fechar acordo com os Estados Unidos, né, na divisão das zonas de influências. Esse acordo ele só seria viável se os comunistas se submetessem ao Kuomintang, por isso ele pressionava nesse sentido também. E ao mesmo tempo os Estados Unidos voltava-se a fazer com que Chiang renunciasse ao seu anticomunismo. Em 1945 assinam um pacto de tratado de amizade e aliança sino-soviética, em que Stalin estendeu uma mão a Mao e outra a Chiang, né? Ele tentava pressionar para que esses dois chegassem a um acordo. Ao Chiang, ele exige a participação dos comunistas no governo e o reconhece como chefe de Estado chinês. E a Mao, o Stalin passa a mandar material bélico, né, para diminuir a inferioridade bélica, mas exige as concessões ao Kuomintang, né? E aí a gente tem o segundo subtítulo, a Guerra Revolucionária ou União Nacional. Em 1945, inicia um processo de negociação entre o Mao e o Chiang, que não tiveram resultados, né? Existiram vários momentos de negociação, mas que ao mesmo tempo em que eles sentavam à mesa, Chiang organizava a força contra-revolucionária e o Mao organizava a força revolucionária, ao mesmo tempo que eles estavam sentados, né? Em 1945, a Guerra Civil se torna um fato lá. Em 1946, são reativadas essas negociações e em Washington começa a crescer a ideia de que os Estados Unidos passaria a ajudá-lo com o Kuomintang, né? E não mais ajudar nas negociações para que eles diminuíssem essa pressão anticomunista. Em 1946, com a ajuda militar americana, o Chiang tem uma superioridade incrível, né? Mas a correlação de forças muda a favor dos comunistas, apesar da inferioridade bélica. Eles passam a aplicar uma série de táticas guerrilheiras para cercar as cidades, né? Isolar as divisões nacionalistas, intensificar as ações clandestinas nas cidades, aproveitar as dissensões do Kuomintang, né? Cortar as vias de comunicação, consolidar as forças nas zonas rurais. E, aos poucos, essa linha maoísta vai avançando sobre o território, até que em 1949 existe o triunfo da Revolução Chinesa.
Mas o Claudinho coloca que o colapso do Kuomintang não está somente no alto nível de combatividade revolucionária e na tática política maoísta, mas também na podridão do Kuomintang, na desordem, na inércia e na corrupção desse partido, né? Durante esses vários anos de guerra civil e na luta contra o Japão, o PCC ele passa a crescer dentro da China, né? E a mostrar que o Kuomintang, na verdade, não estava lutando por uma independência nacional, não estava lutando por uma mudança social substantiva dentro da China, né? Então, o PCC ele começa a crescer dentro da China diante disso, como de fato uma alternativa para a China, como o Kuomintang não aparecia, né? Não parecia. O Kuomintang ele aparecia, na verdade, como um inimigo da mudança social, né? Tendo em vista que a base dele era uma burguesia nacional que era contra uma mudança, uma revolução camponesa, né? Uma mudança substancial no campo chinês, e essa era a principal base do Mao. E aí o Mao decide não fazer as alianças, a gente tem toda essa guerra civil que tem no final a consolidação, o triunfo da Revolução Chinesa. E aí a gente chega aos dois últimos tópicos, que são bem rápidos, eu juro, eu já estou terminando, que é o espectro do titoísmo chinês, né, uma alusão ao que aconteceu na Iugoslávia, que é a não subordinação à política soviética. Mas não aconteceu da mesma forma, porque o Stalin ele tenta abafar de alguma forma isso, as ideias da IC, né? Ele passa a sustentar que, na verdade, o Stalin sabia disso tudo, né? Que o Partido Soviético passa a sustentar uma narrativa de que tudo isso estava previsto para o Stalin já tinha colocado tudo isso, e que, na verdade, a triunfo da Revolução Chinesa foi seguindo a cabo que Stalin tinha preconizado ali, né? E esse titoísmo passa a ser uma possibilidade porque passam a chamar, né, passam a colocar o Mao dentro do PCC como um grande teórico e como a teoria dele como a grande alternativa para os países coloniais, né? Ele coloca também que em 45, 46, o Claudinho, pouco se falava da Revolução Chinesa dentro da Europa, certo? Não estavam dentro do centro de informação, não fazia parte, então pouco se sabia sobre a Revolução Chinesa, e essa retórica de que o Stalin tinha sido o grande teórico dessa revolução ganhou força, certo? E aí esse marxismo chinês, a chinização do marxismo, na verdade não ganha tanta força fora da China, né? E aí a gente tem a aliança sino-soviética, a partir de 49, né, por causa dessa situação internacional da Guerra Fria e a base americana no Japão e a aliança com Chiang Kai-shek, né, que empurraram o Mao e o Stalin a um grande acordo, né, que ele é firmado em 1950, por 30 anos. Né. Existiam várias concessões chinesas em troca do dinheiro soviético, tendo em vista que a China estava mergulhada, né, depois de mais de 20 anos de guerra civil, num caos. E aí o modelo soviético, sobretudo da economia planificada, tal, ele é adotado dentro da China, apesar das características específicas chinesas, né? E a Revolução Chinesa é conhecida no mundo todo através da narrativa soviética, né? Então, isso é meio problemático para as outras nações coloniais, que a experiência acumulada da Revolução Chinesa
ela não é colocada para o resto do mundo, só sobre a retórica soviética, né? E o Mao, ele não faz o PCC, ele não faz uma frente ao stalinismo, na verdade, porque ele precisava dessa ajuda monetária, sobretudo, né, da Rússia soviética. É isso. Enfim, desculpa demorar muito. Ótimo. O seu qual que é? Um novo equilíbrio. O novo equilíbrio mundial. Deixa eu separar aqui. Sobre o coluna. Deixa aqui o coluna. Vamos lá, né? Sobre esse novo equilíbrio mundial após o término da Segunda Guerra Mundial, pode ouvir, Luiz? Ouvindo sim. Após esse processo, ocorrem vários momentos de organizações, né, pactos, a criação da ONU, a fundação do Estado de Israel, em 47, com apoio, um conluio aí entre União Soviética e Estados Unidos, né, que se forma lá os kibbutz lá em Israel, naquela ideia, né, dos socialistas sendo partidários de uma paz duradoura, né. A partir de 47, a União Soviética ela tenta adotar medidas para evitar, que o autor coloca, Claudinho, evitar uma suposta terceira guerra mundial. Bom, mas isso não impediu nem tanto o lado dos Estados Unidos nem a soviética em busca de uma política belicista. Bom, o que o Claudinho vai colocando? Que os partidos socialistas vão se tornando partidos reformistas. Alguns dados momentos desse período da dita paz duradoura, ela não se aplica na prática, né? Por quê? Se forma um grupo, começa a ter fracassos na França, do gaullismo, principalmente na questão das suas colônias na Ásia, no Vietnã. O fracasso da expulsão dos franceses no Vietnã ocorre logo após a Guerra da Coreia. Então se forma primeiro, tem uma coisa mais cronológica, a Guerra da Coreia. E aqui entra até uma questão técnica, né? Porque aí vai entrar o processo, devido a essa invasão dos Estados Unidos à Coreia, entra até entrando com a apresentação da Carol, por que o Mao não rompe com o Stalin, né? Pelo contrário, vai vir os técnicos soviéticos, principalmente na formação universitária na União Soviética, e vão ter todo um processo de formação, nós podemos colocar, da bomba atômica, tanto na China quanto na União Soviética, para poder evitar um avanço dos Estados Unidos na região. Vamos lembrar, né, que o Japão e a Coreia, após 53, entra lá no projeto Colombo, né? Uma forma de alinhamento, de desenvolvimento econômico das duas regiões, né? Para fazer uma oposição à China e o avanço socialista na região. Vamos lembrar que, dentro dessa perspectiva, na frente asiática, vamos ter a Mongólia, o Vietnã, o Camboja, como um processo país aliado aí ao socialismo soviético. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, então, tem uma vitória, até então, uma vitória soviética sobre a questão da Coreia, né? Porque os Estados Unidos viam
chega um dado momento que não dava mais para manter essa frente, né? O Eisenhower, junto com já bem no finalzinho, né, já o Khrushchev conduzidos, faz um tratado e se constrói a divisão das duas Coreias. Essa tentativa não se deu certo no Vietnã, né? Após a guerra, após 73, o Vietnã vira só uma nação una, né? E os Estados Unidos já teve que largar, sair do Vietnã, porque a coisa estava já ficando insustentável financeiramente. E então tem essa questão ele vai trabalhando nessa ideia, né? Que esse empate da Guerra Fria, até que ele coloca entre aspas, né? Você tem um quadro na América Latina interessante, mas não aproveitado, né? Você pega o caso da Argentina lá com o Clodovila, né? O Clodovila ele vai conduzindo a política soviética dentro da Argentina, faz expulsões de pessoas acríticas que criticavam o programa e acaba se tendo um alinhamento ao peronismo na Argentina. Então você tem o justicialismo na Argentina ganha força a partir tanto do processo junto com a política da União Soviética. A ideia é manter aquela linha que a gente já vem discutindo desde os capítulos anteriores. A estratégia para a burguesia nacional. Essa estratégia leva várias consequências dentro do continente. Principalmente na América do Sul, porque tanto que na Colômbia se formam grupos guerrilheiros, então logo após ali, essas experiências fracassadas na Colômbia, se formam as guerrilhas e depois vai ganhando força ali com as Farc, nos anos 50 e 60. Bom, só que aí nesse processo fica isolado ali as Farc na Colômbia, né? Passa a ter uma alternativa, a guerrilha passa a ser uma alternativa se eu posso entender dessa forma, antissoviética, tentativa de uma autonomia e não entrando nesse alinhamento de uma estratégia com a aliança da burguesia nacional. Muito bem. Dentro disso, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Enquanto isso no ocorrer da Guerra da Coreia, tanto o Arthur MacArthur, ou MacArthur Arthur, ele coloca que ele já defendia lá, o secretário dos Estados Unidos, o ataque da uma bomba atômica na Manchúria para acabar com o problema. Porém, isso não se concretizou, né? O que vai ocorrer, então, nesse processo, né? Tanto nas estratégias revolucionárias. O PC, os partidos comunistas, principalmente se pegando, por exemplo, aqui no Brasil e na América Latina, vão se aliando aos sindicatos. E também é uma perspectiva de combater o anarco-sindicalismo ou trotskismo. Então, fica bem clara a direção, que era para se combater o Trotsky, as linhas de pensamento do trotskismo, e também fazer a sua estratégia revolucionária. Era uma ideia voltada ali para as democracias populares e a criação da ideia que nós chamamos, né, da ciência do operariado, né, que isso vai ser uma marca, que seria essa ciência do operariado, uma ciência pró-trabalhador, uma forma bem engessada dentro dos processos do etapismo. Além disso, né, então, disfarçar esse Estado autoritário, uma forma de disfarçar até o autoritarismo com o discurso da ditadura do proletariado, uma distorção totalmente ali que o Marx propôs no fim do século XIX. Então você tem um processo de fortalecimento de um nacional desenvolvimentismo. Como aconteceu? Como ele está pegando as experiências históricas na Ásia, que vai ter um crescimento nacional, desenvolvimento técnico. A China cresce muito aliado com os técnicos soviéticos,
Mas você pega, por exemplo, esse crescimento não se reverte, por exemplo, na Mongólia, por exemplo, e outras experiências ali na região. E a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, também vai ter um crescimento técnico. Como já está ali na beira da fronteira, então tinha que ser tendo uma demonstração que esses avanços técnicos do desenvolvimento nacional batia com crescimentos do socialismo e entrando alinhado ali depois junto com Khrushchev. Bom, em contrapartida, o Brasil, né, sofre ali com o governo Dutra quando o Prestes, né, ele é traído ali pelo governo Dutra, né, que o PCB em 46 volta à sua legalidade, e aí com o tratado ali, junto com o presidente Truman e com o senador McCartney, você tem ali um fechamento do Partido Comunista, não fechamento, a ilegalidade do Partido Comunista, e além disso, continua a perseguição aos militantes, sendo tanto ou stalinistas, ou trotskistas, ou qualquer pensamento que seja voltado à esquerda. Né? E aí vamos lembrar, né, o próprio Carlos Lacerda até comemora esse processo no Brasil. E nesse processo de alinhamento, né, você tem o quê? O Partido Comunista volta a ser ilegal e o PCB está aí nas atividades sindicais, formação de quadros. Mesmo em 53, né, com todos os dossiês após a morte de Stalin, o PCB ainda continua adotando a linha do Khrushchev, enfim. Em contrapartida, dentro desse processo vão se formando o quê? Na Índia, o socialismo é combatido pelo Gandhi. O Gandhi começa fazendo aquela questão da autodeterminação. Se forma ali a Conferência de Bandung, a ideia do terceiro mundismo, sendo uma alternativa anti-imperialista dos Estados Unidos, também anti-soviética. Já foram 10? Tá. Já estou concluindo aqui. Já estou chegando nas partes finais. E aí, nesse processo, na Índia se perde a ideia também do pensamento socialista. Ganha-se parte o movimento gandhista e também se forma outro problema na Índia, né? A divisão da Índia entre Paquistão e Índia. Né? O Paquistão acaba ficando ali com a parte islâmica, né? Então você forma-se na Índia vira duas nações, né? E aí você tem todo o processo o quê? Se forma o que a partir então de 59. Você tem uma clara a União Soviética combatendo o trotskismo e o titoísmo, né? Eles vão começar a colocar o espírito voluntário do Fidel, o praticismo. Ou seja, teve uma apresentação anterior, temos que desintelectualizar o movimento de esquerda e fazer ele praticista. Temos que resolver essa questão e, a contrapartida, ainda mantendo, entre aspas, a paz mundial. Bom, o Claudinho coloca bem claro que a América Latina acaba entrando num processo de abastecer as economias estadunidenses e não podemos esquecer, que eu até esqueci de falar aqui, um grande alinhamento, a grande aliança entre Estados Unidos e a grande aliança, né, foi chamada entre Estados Unidos e Brasil em 1947. Então essa fonte que coloca aí como processo de alinhamento dos soviéticos com a sua estratégia ainda, o socialismo está aí só, não percebendo as mudanças e as alterações que o mundo está então sofrendo. Tanto que essa ideia chega assim, para não colocar essa ideia do risco da paz mundial,
O Claudinho termina o seu final do livro, né, com uma citação do Stalin. Se vocês quiserem ser patriotas e se convencer na força que o dirigente da nação deve se levantar bem alta a bandeira da independência e da soberania nacional, das liberdades democráticas, burguesas e da paz. A bandeira do socialismo deve continuar prudente e recolhida. Aí você tem aqui a finalização perfeita que o Claudinho vem colocando da sua crítica à crise dos movimentos comunistas, né? A falta de que ele vai trabalhar só para concluir, ou seja, aquela ideia lá do capítulo do monolítico. Né? Todo o processo engessado, tem que seguir as etapas, cria-se uma ciência do operariado totalmente deturpada. Né? Então fica assim esse capítulo, um balanço pós-guerra. Né? Eu vejo que o autor ele segue ali o tema, mas algumas coisas acho que se ficou meio vago ainda nesse processo. Né? Discutir aí as conferências de Nuremberg e outras coisas. Tudo bem, pessoal? Então, acho que por aqui eu já concluo o que eu tenho para dizer. Senão, se eu entrar no outro tema, eu vou desenrolar e você vai daí não vai entrar. Então, deixar o processo. Eu uso de bônus, então. Pode usar. A questão do seu capítulo é seu desfecho. Bom, eu peguei a parte final do livro, o fechamento mesmo, a cerejinha do bolo, né, como o Claudião colocou aqui. E na verdade, assim, em primeiro lugar, quem não conseguiu ler o livro como um todo, é ideal ler pelo menos o epílogo, né, porque ele resume bem tudo que foi discutido ao longo do livro. E realmente vale a pena ler. Eu acho. Não, só desencaixou. Alô? Eu consigo ser assim. Oi? Só soltou mesmo? Só desencaixou, eu acho. Né? Tomara, né? Eu acho que sim. Aparentemente só desencaixou. Não sei se dá para encaixar um pouco. Deixa eu ver. É que ele. Eu acho que quebrou mesmo. Quebrou? Mas a gente passa uma fita aqui, ó. Nada que o Durex não resolve. Segura aqui. Disso você vai fazer uma volta no base. Não mexe mais, tá? Bom, tem Não toca, não encosta, não mexe. problemas técnicos aqui, Luiz, mas agora vamos de volta. Recomeça. Ok. Bom, como eu estava dizendo, esse trecho final do livro, o epílogo, ele é um grande sumário que foi discutido em toda a obra. Né? Então, quem não conseguiu ler o livro como um todo, é importante ler pelo menos essa parte final, que ele traz, resumidamente, todas as principais discussões, né, os principais temas analisados aí ao longo do livro. Né? E, por incrível que possa parecer, o tema central tratado, né, que é a crise do movimento comunista, tudo que ele desenvolve aqui nesse livro, de quase 800 páginas, centenas de citações, uma densidade bibliográfica inacreditável, tudo isso aqui seria, na verdade, um grande prólogo, de fato, ao que seria a discussão da crise do movimento comunista.
Lembrando que lá no começo a pretensão do Baldin era de lançar um segundo livro, né? Que aí sim ele analisar o período pós-20º Congresso, né? E aí sim ele analisar a crise do movimento comunista em si, a partir do regime Khrushchev, né? E entender como estava o movimento comunista naquele período que ele estava escrevendo, né? No final da década de 60 e início dos anos 70. Então, por incrível que possa parecer, tudo isso aqui que a gente passou praticamente o ano todo discutindo, seria, digamos assim, só uma introdução à grande discussão que ele quer fazer, né, da crise do movimento comunista. Então, assim, essa crise, de fato, vai se inaugurar com o anúncio ali, né, quando se traz a público o relatório secreto, o famoso relatório secreto do chefe, no 20º Congresso, né, que o Claudinho fala que vai romper vários diques ideológicos. Né? Então, várias contradições, várias disputas que estavam represadas ali até o período do stalinismo, né? Com a morte do Stalin, aquilo vai se romper na iminência de ser expurgado. Né? Então, ele, digamos assim, já preparava uma contraofensiva para se consolidar no poder. Né? E é exatamente por isso, para superar essa problemática do que representou o culto ao Stalin e tal, o regime stalinista, que o Khrushchev tem que lançar esse tal relatório secreto, né, nessa dinâmica da substituição do poder, para conseguir consolidar, digamos assim, a sua facção no regime. E, na verdade, o Khrushchev e os demais governantes da União Soviética que vêm posteriormente não vão mudar na essência o que foi o regime soviético. Né? O que se muda de fato são algumas medidas no sentido organizacional para manter as diferentes facções no controle aí do governo da União Soviética. Né? Então, assim, com o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, começa a ter uma diferenciação do entendimento da problemática do movimento comunista. Né? O que até então era entendido como uma falta de bolchevização, né? Ou seja, qualquer fracasso de algum movimento comunista, era explicado por essa falta de semelhança ao partido bolchevique. Né? Depois do 20º Congresso, quando vem à tona todos os crimes ali, se não todos, mas boa parte dos crimes de Stalin, né? Começa até aquela problematização. Né? Os fracassos comunistas seriam, na verdade, relacionados mais à semelhança com o partido bolchevique do que, de fato, com a falta de um caráter bolchevique nos demais partidos comunistas. Né? Então, isso vai inaugurar a grande crise do movimento comunista, que o Claudin tinha a pretensão de analisar no segundo livro, mas que a vida não permitiu que ele lançasse. Né? Bom, então, nesse epílogo, ele fecha, como eu falei, trazendo de volta, de forma resumida, o fechamento com 7 macrotemas, digamos assim, que ele vai resumir e que consolidam bem a crítica que ele está fazendo ao período da Internacional Comunista e ao que representou todo o regime stalinista, e que, na verdade, ele está analisando todas aquelas contradições que pavimentaram o caminho até, de fato, a grande crise do movimento comunista, que era a sua pretensão de analisar e que ele não pôde publicar o livro. Né? Então, assim, nesse grande resumo que ele faz no epílogo, o primeiro grande tema que ele coloca, essa primeira grande contradição, né, é que, a partir de 17, a verdade russa vai se tornar a verdade universal do movimento comunista, né? Tanto no sentido teórico quanto no sentido prático. A gente já discutiu isso naquele capítulo sobre a debilidade e a crise teórica. Né? Então,
toda a teoria da Revolução Russa e toda a prática da Revolução Russa passam a ser considerados um modelo universal, que não só poderia, mas deveria ser aplicado em todas as outras regiões, em todas as outras particularidades, né? Então, qualquer partido comunista, qualquer movimento revolucionário que pretendesse tomar o poder, que pretendesse promover uma revolução socialista, comunista, teria que seguir os moldes da Revolução Russa, né? Então, essa é a primeira grande problemática. O segundo grande tema, que ele traz de volta aqui no epílogo, é a concepção petrificada que se tem no capitalismo, né? Que vai ganhando força cada vez mais ao longo dos anos da EC e depois com o regime stalinista em si, né? E o que era essa concepção petrificada? Era a ideia que ele chama aqui de economicista catastrofista, ou seja, era a ideia de que o capitalismo estava na sua fase final, né? Então, se dizia que faltava pouco para aquilo que o Marx falava, né, já no como chama o livro lá? Não, Manifesto Comunista, um clássico. Enfim, aquilo que ele já falava no manifesto, que o capitalismo cria as condições para a sua própria cova, né? O entendimento, principalmente a partir da Rússia soviética, que se tinha nesse período, era de que o capitalismo estava chegando na sua fase final, né? De que o capitalismo não tinha mais como crescer. Por isso, tinha essa visão petrificada, essa visão já cristalizada, de que o capitalismo estava na sua fase catastrófica, né? Não no sentido de uma crise estrutural, mas no sentido de que não tinha mais como desenvolver o capitalismo, tinha chegado já ao seu limite, né? E exatamente por isso vai levar ao terceiro grande tema tratado ao longo da obra, que é a incapacidade de encontrar uma linguagem comum com as grandes massas proletárias, né? Principalmente em relação aos proletários, em relação ao operariado, em relação às classes subalternas no capitalismo central, né? E, exatamente por isso, quando tem essa capacidade de comunicação, não se consegue desenvolver formas adequadas de ação e de organização desses movimentos, né? Isso de modo geral, né? Tanto na periferia do capitalismo, mas principalmente no capitalismo central. Isso muito decorrido por conta dessa visão catastrófica do capitalismo. Gerava uma barreira de dialogar com a consciência do trabalhador, de dialogar com as classes populares subalternas, né? Porque, imagina, se falava que o capitalismo não tinha mais para onde crescer, que o capitalismo estava no seu plano final, em tempos que, por exemplo, nos Estados Unidos estava se promovendo o New Deal, em que não só o capitalismo conseguia uma nova fase de desenvolvimento econômico, mas que era acompanhado de uma série de concessões de direitos e até benefícios materiais aos próprios trabalhadores, né? Então ficava difícil conciliar essa análise do capitalismo na sua fase final com o crescimento econômico e, inclusive, a concessão de alguns benefícios materiais para os trabalhadores, né? Inclusive, em outros momentos já foi dito aqui, né? Não só em relação ao crescimento do capitalismo, mas, por exemplo, quando se, no contexto da resistência ao nazismo, né? Por exemplo, como o Luiz indicou, se colocava a Inglaterra e a França como os grandes responsáveis pela agressão mundial, né? Ou depois, no contexto chinês, colocava a saída para a Revolução Chinesa como a necessidade de se relacionar com a burguesia nacional que supostamente seria revolucionária. Então, assim, geram uma série de análises teóricas extremamente empobrecidas, né, extremamente descoladas da realidade, que vão criar impedimentos para dialogar com a consciência dos trabalhadores, né? Então, o grande impedimento
para que o movimento comunista conseguisse de fato penetrar nas massas trabalhadoras, nas massas populares, é essa falta de comunicação, essa falta de capacidade de comunicação que decorre dessa pobreza teórica, né, que se consolidou principalmente a partir dessa visão catastrófica do capitalismo. Né. Bom, o terceiro grande tema, né, que vai pavimentar esse caminho para a grande crise do movimento comunista é a doutrina do socialismo num país só, né, que vai ser grandemente desenvolvida pelo próprio Estado, né, que leva à consideração de que a Revolução Russa era independente da Revolução Mundial. Né, e mais, não só a Revolução Russa seria independente da Revolução Mundial, mas na verdade seria o contrário. A Revolução Mundial supostamente dependeria do sucesso russo. Né? Isso vai levar a uma acentuação ainda maior do determinismo teórico que existia no movimento comunista. Né? Então, não só se acentua a visão de que a revolução estava garantida, de que o capitalismo estava chegando já a seu esgotamento, que o comunismo estava muito próximo, como na verdade se cria o grande problema de que, já que era possível o socialismo num só país, você não precisava promover uma política revolucionária, principalmente na Europa Ocidental, principalmente no capitalismo central, porque já não era necessário aquilo que Marx e que o próprio Lenin colocavam, de que o trunfo da Revolução Mundial dependeria de passar a Revolução para as regiões do capitalismo central. Né? Com a concepção do socialismo no seu país, isso não era mais necessário. Né? E o que leva ao quinto grande tema tratado ao longo de toda a obra, que é mais uma contradição que leva à crise do movimento comunista, que é a ideia de que seria possível uma coexistência pacífica em nível internacional de um campo revolucionário com um campo imperialista. Né? Ou seja, não haveria mais o choque, a contradição de uma revolução internacional com o imperialismo do capitalismo central. Os dois poderiam coexistir. Isso vai levar ao que o Claudien chama de um neo-reformismo. Né? Ou seja, por exemplo, os comunistas franceses e italianos, eles não tinham mais que trabalhar por uma perspectiva revolucionária nas suas nacionalidades. Não era necessário, porque era a ideia da coexistência pacífica, né, que vai se consolidar principalmente no contexto da Guerra Fria. Né? Você não tinha mais que avançar a revolução para a Europa Ocidental. Você tinha que garantir as zonas de influência da União Soviética. Né? Logo, você não precisava mais apresentar a União Soviética como o grande marco da Revolução Mundial, como aquele impulsionador da Revolução em todos os locais do mundo. Né? Não, você podia colocar o comunismo, a União Soviética, como a ideia que ia defender, por exemplo, a democracia burguesa, que era como, por exemplo, o Partido Comunista Francês e Italiano apresentava. Né? O marco da política desses partidos não era de apresentar o comunismo, né, como uma ideia revolucionária em nível mundial, mas usavam toda a estrutura do Partido Comunista para defender os ditames da democracia burguesa. Né? Os partidos, por exemplo, da Europa Ocidental, não precisavam mais lutar por uma política revolucionária. Bastava simplesmente garantir alguns benefícios para os trabalhadores, garantindo a coexistência do capitalismo central, que supostamente seria possível coexistir com um campo dito revolucionário, né? Que seria, na verdade, um campo soviético. Né? Então, assim, todas as disputas que vão ter na Guerra Fria não representariam, de fato, a tentativa stalinista, a tentativa soviética de expandir a revolução ao redor do mundo. Né? Seria, na verdade, a tentativa de conter a expansão do capitalismo imperialista para não derrocar de vez a União Soviética. Era simplesmente esse o marco das disputas da Guerra Fria.
Não era promover a Revolução Internacional. Era garantir essa coexistência pacífica entre o campo imperialista e o campo soviético, né? Bom, e o sexto grande tema que é tratado, permeia toda a obra aqui do Claudine, e que vai ser muito importante para o entendimento da crise do movimento comunista, o que o Claudine vai apontar como uma avaliação errônea das condições objetivas para a Revolução Socialista, principalmente no capitalismo desenvolvido, né? E principalmente em relação ao estado de consciência dos trabalhadores, né? Então, como o Claudine já aponta desde aquele capítulo das contradições teóricas da IC, a teoria que predominava, né, principalmente a partir de Lenin, era de que haviam as condições plenas, as condições objetivas plenas, para você promover uma revolução também no capitalismo ocidental, né, desde que seguisse o modelo soviético. O Claudine vai falar que não existiam as condições objetivas para uma política revolucionária no centro capitalista, na Europa ocidental, né? Que na verdade não se referia a essas condições objetivas só às condições econômicas, só às contradições econômicas do capitalismo, mas se referia principalmente às condições da consciência dos trabalhadores, que não tinha o entendimento, né, da revolução em si, ou seja, não estava consolidado na consciência dos trabalhadores a necessidade de um processo revolucionário. Não estava plenamente consolidado na consciência dos trabalhadores todas as contradições do capitalismo. Até porque, naquele momento, ainda era possível o capitalismo central, né, os países desenvolvidos do capitalismo, promoverem alguns ganhos materiais para os trabalhadores. Isso gerava barreiras para o entendimento de que era necessária uma outra sociabilidade, né, não só um outro tipo de governo, um outro tipo de política específica. Dentro de todo esse contexto, era difícil você promover uma mudança na consciência dos trabalhadores no sentido revolucionário, no sentido de um entendimento da mudança para uma outra sociabilidade, né? E esse, para o Claudine, era o grande problema, o grande limite, a grande falta da condição objetiva de uma política revolucionária, né, das condições revolucionárias no capitalismo ocidental. E isso, o Claudine vai colocar nesse tópico, né, nesse tema, a grande contradição que existe entre a concepção de partido em Marx e a concepção de partido em Lenin, que é, na verdade, a concepção de partido leninista que vai consolidar todo o movimento comunista, principalmente após 17. Né? Então, praticamente todos os movimentos comunistas ao redor do mundo vão ficar determinados por essa concepção de partido leninista. E qual que era essa concepção? Aquilo que o Claudine aponta, que desde 1905, né, na primeira Revolução Russa, né, no primeiro processo revolucionário russo, o Lenin desenvolve, né, e segundo o Claudine, o Lenin nunca vai reaver essa discussão, né, nunca vai reformar essa discussão, que era a ideia de que o partido, de certa forma, poderia substituir as massas no processo revolucionário. Né? Então, seria, grosseiramente falando, né, só para resumir dentro do tempo, a ideia de que no processo revolucionário, mesmo que o conjunto da classe trabalhadora não tivesse a consciência revolucionária desenvolvida, o partido revolucionário, desde que, segundo Lenin, tivesse a teoria revolucionária, poderia substituir essa massa trabalhadora. Né? Algo que o Claudine aponta que entra em plena contradição com a concepção de partido que o próprio Marx tinha, né? Na qual o Marx sempre vai apresentar que nenhum partido, nenhum tipo de organização, nenhum tipo de estrutura pode substituir o proletariado, pode substituir a classe operária, né? Dentro daquela célebre formulação de que a revolução só vai ser possível se for fruto da obra da própria classe trabalhadora. Né? Só pode existir
a revolução se vier pelas mãos dos próprios trabalhadores. Senão, não vai ter revolução, né? Então, para o Marx, a ideia de partido proletário não seria uma organização que substituiria as massas. Pelo contrário, seria só algo momentâneo que deveria refletir a elevação de consciência das massas, né? Essa era a concepção geral de partido proletariado para Marx, né? Jamais as massas poderiam ser substituídas, né? A revolução somente seria possível quando, em nível geral, o proletariado tivesse a consciência de uma necessidade de transição para um outro tipo de sociabilidade, né? Por isso que o Claudinho aponta todos os embates que o Marx vai ter, desde a Liga dos Comunistas, desde os setores prodolianos, bakunistas, lá no contexto da Primeira Internacional, com a própria social-democracia, ali na segunda metade do século XIX. Tudo isso, de acordo com o que o Claudinho sempre aponta, nessa concepção de partido de Marx, que quem deve promover a revolução é a massa trabalhadora, é o proletariado. Nenhum tipo de organização pode substituir a consciência dos trabalhadores existindo para si, né? Algo que é diferente da concepção leninista de partido. E é, na verdade, como eu já falei, a concepção de Lenin de partido que vai acabar prosperando, né? E é o que vai acabar influenciando todos os outros partidos comunistas que vão surgir mundo afora, né? E aí, para finalizar, o último grande tema tratado, né? Como essa concepção de partido leninista, né? Que inclusive na própria formação de Lenin tem uma acepção, inclusive terminológica militar, né? Ou seja, a ideia da disciplina de ferro, né? A ideia de você ter uma hierarquia rígida, né? A ideia de você ter um comitê central forte que vai conseguir comandar de fato as massas, né? Comandar as outras estruturas, né? Tem a ver com a ideia, de certa forma, de uma estrutura militar, né? E que o próprio Lenin teria desenvolvido para contrapor a organização do czarismo, né? Que era ultramilitarizado, né? Desde a estrutura política até os próprios aparelhos de repressão, né? A polícia política, né? Então, assim, essa estrutura de partido leninista vai, já na sua origem, cria o germe da monolitização, que já foi falado aqui, e conforme o processo histórico vai se desenvolvendo, principalmente a partir do período stalinista, vai ganhando cada vez mais força até chegar às últimas consequências, né? Do culto à personalidade no nível que se tem como o próprio Estado, né? Então, o último ponto desenvolvido é como essa concepção de partido leninista leva a uma centralização, se acentua a monolitização dos partidos, o que leva à opressão, à limitação da democracia interna dos partidos, das organizações, né? E a qualquer tipo de experiência heterodoxa, né? Qualquer tipo de experiência que não seja no modelo russo vai ter que ser cerceado, né? Então, assim, isso cria limites tanto para as discussões democráticas internas, seja nos partidos nacionais, seja dentro da própria estrutura da Internacional Comunista, né? E você limita a possibilidade de outras experiências possíveis que não a do modelo russo, né? E aí, finalizando, isso gera uma grande contradição, que principalmente depois da derrota do fascismo, os novos quadros vão ser formados sobre essa base sectária, né? Sobre esse culto à personalidade de Stalin, sobre essa preguiça teórica, né? Essa noção alheia à teoria, né? Já que tem o Comitê Central já traz pronto, né, a teoria, já traz pronto o modelo revolucionário, né? Então, um novo quadro que é formado extremamente praxista, né, se preocupa só em colocar em prática aquilo que o Comitê Central já havia pré-formulado, né?
tudo aquilo que vinha com o selo soviético, né, tudo aquilo que vinha com o aval soviético, é tido como indefectível, né, então não precisa nem criticar, não precisa nem questionar esse tipo de consideração. E é esse novo quadro que vai dirigir o movimento comunista após a Segunda Guerra Mundial, inclusive após o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Né? Então, assim, não à toa o movimento comunista vai entrar numa crise gigantesca, né? Porque os principais líderes comunistas, os principais quadros comunistas foram formados nessa base sectária, foram formados nessa contradição stalinista. Né? Então, para finalizar mesmo, né, o grande problema que o Claudin vai analisar durante todo esse livro, desde lá da Internacional Comunista até o Cominform, é como, diante de todos esses macrotemas aqui que eu apresentei, né, o movimento comunista internacional, né, seja por meio da Internacional Comunista, seja por meio do Cominform, ele acaba ficando relegado às necessidades políticas de uma nacionalidade, né, que era, no caso, da nacionalidade da União Soviética. Ou seja, o movimento comunista acabou se tornando ferramenta de uma política particular, de uma política nacional, que era da União Soviética, e não de uma política de fato de promover a revolução em nível internacional. Né? Então, finalizando, o grande ponto desenvolvido nesse livrão aqui do Claudinho.